Certo. Então, vamos começar, então. Eu vou fazer a introdução para poder iniciarmos as falas, então. Esse momento agora que nós estamos passando, né, um momento de grandes mudanças no direito social, né, direito do trabalho, direito previdenciário, sofrendo modificações diárias, mas essa mudança não é de agora, essa mudança já vem de um tempo, e o direito social tem sido bem sofrido, né? Os trabalhadores e segurados estão sofrendo bastante, e isso traz impactos diretos também na nossa vida como advogado. As modificações trazem impactos nas nossas prerrogativas também. E diante de todo esse cenário, a Escola de Prerrogativas criou esse webinar e esse painel que tem o objetivo de trazer essa nova realidade, de mostrar como tudo isso vai funcionar, impactar a vida dos advogados e como nós poderemos nos socorrer das comissões de prerrogativas, como nós poderemos atuar daqui em diante, levando em consideração todas as prerrogativas que já estão resguardadas e como a OAB irá nos ajudar a conduzir nossa atividade profissional. Diante de todo esse cenário, é extremamente importante que o advogado entenda e faça cumprir as suas prerrogativas. Então, para iniciar nossa fala, nós vamos começar com o doutor Ivan. Desde já, doutor Ivan, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje falando com a gente. Muito obrigada. Falo em nome do doutor Marcelo Oliveira, presidente da comissão, da nossa diretora, a doutora Carolina, e doutor Luciano Bandeira, o nosso presidente. Muito obrigada. Tenho certeza que a sua fala vai ser muito esclarecedora. Muito boa noite a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, dizer que é uma honra. Agradeço à OAB e à Comissão de Prerrogativas, em nome da pessoa da Jéssica, que está aqui presente. É um prazer cumprimentar também os meus colegas, o Vinícius e a Suzane. Enfim, é sempre bom estar em contato com vocês, mesmo nesse ambiente de tragédia que a gente passa hoje em dia. É uma tragédia que ela inicia-se dentro do âmbito sanitário, mas que ela se prolonga, se aprofunda e se espraia para outros setores, sobretudo por conta da condução política que a gente vem assistindo aí a respeito dessa pandemia. Bom, falar um pouco de prerrogativas, eu acho que é sempre importante para todos os colegas, né, que estejam nos ouvindo eventualmente, porque a prática da advocacia ela se estabelece de uma forma imperativa a partir do momento em que esse munus público de exercício auxiliar da função de cumprir, de materializar a justiça, se dá revestido de prerrogativas, se dá através de um mistério que é suportado por uma série de normas que garantem a atuação e o serviço do advogado. E é sempre bom atentar para o fato de que muitas vezes, o advogado hoje ainda, desconhecedor e ignorante do direito, ainda acha que está numa posição de subalternidade ou de inferioridade diante do juízo, né? E, efetivamente, isso não acontece e não pode acontecer. Nesse sentido, é sempre importante que a gente ressalte para os advogados os seus direitos, as suas prerrogativas, também os seus deveres funcionais, mas as suas prerrogativas que ele exerce nessa profissão tão importante para a realização da justiça, que é a advocacia. Bem, a prerrogativa ela é invariavelmente violada, ou as prerrogativas são frequentemente, né, a miúde, são violadas no dia a dia do advogado e, em geral, o advogado tem que estar apto para ele mesmo assegurar o cumprimento dos seus direitos funcionais, das suas prerrogativas funcionais, porque deve ser, antes de tudo, o primeiro de todos conhecedores dessas mesmas prerrogativas. Agora, muitas vezes, esse embate institucional ele se desdobra para um nível de complexidade maior, e aí, obviamente, que estará ao socorro dos advogados a Comissão de Prerrogativas da OAB, assim como outras instituições que o advogado possa se valer, como a própria imprensa, diante da gravidade
né, dependendo da gravidade da violação das prerrogativas do advogado. No âmbito de pandemia, nós temos assistido, obviamente, o desdobrar de algumas práticas que, eventualmente, atentam contra as prerrogativas dos advogados. É claro que isso, obviamente, não pode se generalizar, essa prática de violação de prerrogativas, sobretudo dos magistrados, mas não só dos magistrados, e eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre outros serviços públicos que têm violado prerrogativas funcionais, mas, por exemplo, gerências de bancos públicos que prestam serviço para o judiciário, enfim, mas que a gente não pode generalizar isso. Em geral, os juízes são bastante ciosos e cumpridores do respeito às prerrogativas dos advogados, mas há sempre as exceções. E aqui eu queria destacar que nós falaremos, quando falamos de violação de prerrogativas, de exceções, mas que são, evidentemente, que devem ser sempre relembradas, porquanto delas que a gente deve, com elas que a gente deve se preocupar quando o assunto é a integridade das prerrogativas do advogado. Então, eu não quero generalizar aqui eventuais violações por parte de juízes, servidores ou de terceiros, mas que esses eventuais casos de violação de prerrogativa, eles acontecem com alguma frequência, daí a própria justificativa da existência da comissão de prerrogativas, né? E mais do que isso, num contexto de pandemia, isso também pode continuar acontecendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eventuais arbítrios acontecem na normalidade dos nossos dias e acontecem também num contexto de anormalidade como o próprio da pandemia. A gente tem visto aí uma série de regulações a respeito da condução dos processos do trabalho. Eu atuo na Justiça do Trabalho, então eu vou me ater a falar apenas da Justiça do Trabalho, que é onde eu milito, uma série de regulações por decretos administrativos, né, tanto do CNJ, quanto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quanto também dos tribunais regionais do trabalho, no sentido de conduzir regras para a manutenção do processo. A primeira dificuldade que eu gostaria de apontar é que essas regras elas não têm um substrato legal, ou seja, elas não consistem em lei, né, lei propriamente, no sentido lato ou estrito, e, portanto, elas não estão sob o império da reserva de lei. É claro que a gente quer, e há um espírito de boa vontade, que os processos andem, disso depende a própria sobrevivência dos advogados, mas a gente tem que estar sempre, vamos dizer assim, atento para que a profusão de regras num contexto de exceção, sobretudo quando elas não se revestem da legalidade, elas devem ser observadas, no mínimo, num ambiente de negociação. E algumas dessas regras não têm cumprido esse pressuposto, vamos dizer assim. Esses atos normativos, essas portarias, enfim, essas regulamentações, elas não têm reserva legal, não cumprem o requisito de reserva legal, e, por isso mesmo, elas são de constitucionalidade eventualmente duvidosa. É claro que... Né, por quê? Porque criam regras processuais e procedimentais. E esse é o grande problema. Né? Porque nós só podemos observar regras processuais e procedimentais quando nós estamos dentro de um processo legislativo, dentro de, no mínimo, medidas normativas previstas na Constituição. Ou, se não for isso, a gente espera que o processo de criação dessas normas tenha um mínimo de diálogo para que elas possam garantir um mínimo de legitimidade. Pois bem, no âmbito da Justiça do Trabalho, eu acho que dois aspectos têm suscitado mais, vamos dizer assim, polêmica dentro da comunidade dos advogados. O primeiro aspecto é o das audiências telepresenciais, né? Ou, pelo menos, alguns atos processuais que passariam a ser não só as audiências, mas também as sessões da segunda instância do tribunal, as sessões de julgamento do tribunal, dos tribunais regionais, seriam telepresenciais. É preciso dizer que a CLT, quando a gente volta para as normas jurídicas já existentes,
a CLT ela reserva para audiências um status de que, no caso de força maior, não se tem a audiência. A recomendação da lei trabalhista é que se adie a audiência por qualquer motivo de força maior. Portanto, qualquer regramento de audiência num ambiente de força maior, como é o que a gente vivencia, já traria aqui uma dificuldade de confronto com a CLT. Mas eu repito, é claro que a comunidade dos advogados quer, né, se valer da boa vontade para o andamento dos processos. E aqui eu destaco um outro aspecto problemático, é que esse andamento ele não pode ser de qualquer maneira. Ele não pode ser feito assodadamente, ele não pode ser feito unilateralmente por, né, resoluções administrativas do tribunal sem consulta aos advogados. Por quê? Porque o objetivo do devido processo legal, né, no seu sentido substancial, é o acesso à justiça material. Né? Ou seja, quando se fala em acesso à justiça, quando a Constituição fala em acesso à justiça, se a gente vai analisar o sentido material, substancial do acesso à justiça, nós estamos falando de uma ordem justa. O processo busca, portanto, uma ordem justa. E o que a gente percebe é que, para grande parcela dos advogados, o estabelecimento de audiências telepresenciais não garante essa justiça. Né? Ou pode não garantir essa justiça por uma série de motivos. Desde motivos estruturais, que são os mais evidentes, advogados que não têm estrutura para se envolver no mecanismo de comunicação telepresencial, né? Seja por elementos da própria instrução probatória, da própria estratégia de defesa, da própria comunicação entre as partes, da comunicação do advogado com o seu cliente, da comunicação, enfim, dos advogados com o juízo, da coleta das provas testemunhais, enfim, há uma série de obstáculos e empecilhos. As resoluções administrativas tiveram como fundamento um regramento do CPC. O CPC de 2015, sim, regula muito parcamente, muito perfunctoriamente as audiências telepresenciais, mas me parece que, neste caso, não podemos adotar, pelo menos sem alguma dificuldade, o permissivo do 769, ou seja, a subsidiariedade do uso das regras de processo civil. Por quê? Porque, primeiro, temos regra própria, depois, porque eu tenho dúvida se a normatividade do processo civil está coadunada com os princípios do processo do trabalho nesse caso. Percebam, a audiência no processo civil tem um papel completamente diferente da audiência no processo do trabalho. O processo do trabalho ele gira em torno do raio gravitacional da audiência trabalhista. A audiência é o grande momento do processo do trabalho. É onde o processo do trabalho ele se materializa com as suas principais características de conciliação, de imediatidade, né, de identidade física, de oralidade, de economia processual, etc., etc. Enfim, as características da jurisdição trabalhista elas se materializam, sobretudo, no processo do trabalho. Portanto, eu gostaria, assim, nesse primeiro momento, de ressaltar a dificuldade das audiências telepresenciais, tendo em vista esse sentido substancial do acesso à justiça e essa dificuldade constitucional, que, obviamente, a gente pode desdobrar aqui inúmeros aspectos práticos de obstáculos que podem ser levantados em relação à audiência. E ainda, eu acho que assim, cabe destacar, eu não sei quanto tempo eu tenho, vocês vão me controlando, porque eu falo que nem advogado, né? Alguns aspectos das prerrogativas dos advogados. Por exemplo, os arbítrios. Vamos falar de novo da exceção. Imagine o recurso que um juiz arbitrário tem com um instrumental tecnológico. Imagine os obstáculos que o advogado tem, por exemplo, ser retirado do ambiente virtual, ser retirado do ambiente de audiência eletrônico, ser silenciado. É claro que a gente espera, e esse é, vamos dizer assim, o retrato da realidade, a maioria dos juízes não fariam isso. Mas a gente, de novo, está falando da exceção. Eventualmente, a gente sabe que há juízes arbitrários
Eventualmente, um juiz arbitrário poderia fazer isso. E imaginem a dificuldade do advogado, por si, fazer valer as suas prerrogativas, já que ele não domina, ele não controla o meio eletrônico, ele não conduz o aparato eletrônico onde se desenvolvem as audiências. Então, a gente já vê uma série de transformações. É claro que eu acho que a inserção tecnológica no processo é inexorável. Acho que mesmo as audiências e sessões de tribunais, eventualmente, telepresenciais, acho que são plausíveis de serem feitas, mas não no momento de calamidade pública, não de forma assodada. É claro que o CNJ agora, até recentemente, ele reviu seus pontos, inclusive dando completa voluntariedade para os advogados fazerem as audiências telepresenciais, inclusive sem a necessidade sequer do advogado justificar a negativa de participação de uma audiência. Mas, ainda assim, acho que a gente deveria discutir isso com mais calma, num outro ambiente, num outro contexto, e tentar, de outras maneiras, ir fazendo os processos avançarem, com outros mecanismos, mesmo eletrônicos, mas que não importassem na audiência, especialmente a audiência de instrução, audiência de instrução, onde há coleta probatória, onde há instrução probatória praticamente toda dentro dessa audiência una. Pois bem, mas mesmo de conciliação, eu ressalto, é um aspecto importante das prerrogativas a questão da comunicação do advogado com o cliente. Então, imaginem, por exemplo, um advogado que queira falar com seu cliente a respeito dos valores, falar a respeito das propostas, se as propostas são convenientes, são adequadas, não são adequadas, da estratégia de defesa. Precisa, às vezes, de um espaço reservado. Às vezes, o advogado faz isso presencialmente ao pé do ouvido. Quantas vezes a gente não chega e fala no ouvido do nosso cliente, e o cliente se comunica com a gente? Essa comunicação presencial é que nós não teremos, ou possivelmente não teremos, numa audiência telepresencial. Mas mais grave do que isso, às vezes a outra parte apresenta um documento e a gente precisa conversar com o seu cliente para saber se ele tem conhecimento, se ele tem ciência do documento, se ele assinou o documento. Enfim, essa comunicação fica extremamente obstaculizada porque não há esse espaço privado, de privacidade entre o advogado e seu cliente. Isso faz parte da prerrogativa do advogado, das prerrogativas. Enfim, há uma série de outras questões aí probatórias. Eu só queria, finalmente, reservar que os problemas com a pandemia eles se desdobram para além da jurisdição, ou pelo menos para a jurisdição direta. Nós temos tido muito problema com os bancos públicos pagadores de alvará, notadamente a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Eles justificam como sendo destinatários de uma série de novos serviços, como a concessão de benefícios, mas, de fato, o Judiciário tem até adiantado o serviço para que esses alvarás saiam com alguma celeridade, mas ainda temos tido extrema dificuldade no cumprimento do pagamento, da ordem de pagamento, e eu vejo também um conflito de legalidade aí, eventualmente um descumprimento voluntário, às vezes, ou, enfim, não justificado, de uma ordem judicial, que é o pagamento. Então, tem atrasado muito o pagamento pelos bancos e também, de novo, há um extremo acesso dificultoso, uma dificuldade extremada no acesso à gerência, à comunicação com esses canais ou à via institucional que possam ajudar a destravar esses obstáculos que a gente vem experimentando. Então, também tem sido, acho que, uma outra prerrogativa violada, essa comunicação institucional com os bancos públicos que prestam serviços para os tribunais. Bom, quis dar aqui as breves pinceladas aí nos principais problemas, mas agradeço aí também a paciência de todos vocês por terem me ouvido e vamos dialogar. Muito obrigada, doutor Ivan. Foram excelentes sua fala, foi excelente a sua fala, realmente trazendo os problemas enfrentados aí pela advocacia trabalhista. Vamos passar agora a fala para o doutor Vinícius, que vai seguir, tá bom? Doutor Vinícius, fique à vontade, vai ter 20 minutos para poder fazer a sua fala. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Carolina
Carolina Lima, diretora da Escola de Prerrogativa, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer também ao Dr. Rogério Borba, quem fez o convite oficialmente aqui, representando também o MAT, que é o Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, e agradecer também ao presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, o Dr. Marcelo, além da doutora Jéssica, mediadora desse debate importante, que eu percebi e merece aplausos, é essa paridade, né? Temos 2 advogados e 2 advogadas. Lá no MAT, quando a gente faz os nossos lives no nosso canal, também a gente sempre procura dar essa paridade, muito importante. Parabéns também por causa disso. E me deixaram uma situação ingrata. Falar depois do doutor Ivan é uma tarefa ingrata, difícil. O doutor Ivan já brilhantemente aqui as questões da pandemia e prerrogativa, né? Na verdade, nós temos um binômio, né? Nós temos a pandemia, que obrigou a paralisação das atividades, não podemos fazer coro aos loucos terraplanistas que dizem que isso é uma gripezinha, que precisa ficar, que está tudo normal, não está. A paralisação do judiciário, ela foi necessária, ela é necessária, ainda que parcial, porque o Estado não parou completamente ao trabalho home office, e, do outro lado, a necessidade de impulsionar os processos trabalhistas e previdenciários, né, que são créditos alimentares, não podem ficar aguardando por muito tempo. Enfim, temos esses 2 binômios. Como resolver, né? Acho que a questão dos prazos, estavam correndo os prazos eletrônicos, prazos físicos realmente não tinham condições, né? Inviável, não tem condições. Os processos eletrônicos, inicialmente eu até estava favorável que continuassem correndo, mas depois realmente eu vi que iam sujeitar muitos colegas a ter que ir ao escritório, apesar de serem eletrônicos, nem todos os colegas têm condições de peticionar de casa. Então, também vi que a suspensão dos prazos eletrônicos foi uma boa medida. O CNJ chegou a voltar os prazos correrem, mas por uma requisição do TRT, o CNJ novamente reviu em relação ao TRT do Rio os prazos estão suspensos, eletrônicos, e, no meu entender, acertadamente. Então, vamos à questão onde as prerrogativas podem mais ser atacadas. Como disse o doutor Ivan, estão nas videoconferências e nas sustentações orais também, por videoconferência. A resolução do CNJ 314, que determinou que fossem realizadas as audiências virtuais, ela foi regulamentada pelo TRT do Rio através do número 6 de 2020. Né? Esse ato de 6 de 2020 ele dá várias normas, vários critérios para as realizações e sustentações virtuais, e eu vou citar aqui 2, não vou ficar falando artigo por artigo, porque acho que fica chato, mas vou citar duas situações específicas na qual eu acho que as prerrogativas precisam estar ali em cima, precisam estar mais atentas. E a primeira é a que está no artigo 5º, parágrafo 4º do ato, que diz o seguinte: intimado da audiência, o advogado deverá informar que não tem interesse, ou seja, que não tem interesse na realização da audiência. Estou resumindo, eu não vou ler o artigo é um pouco extenso. E esse requerimento será motivo de análise prévia do juiz, ou seja, ele fica sujeito a uma discricionariedade do juiz. Ora, a mim, esse artigo viola completamente a prerrogativa do advogado, porque não cabe ao juiz dizer se o cliente se a parte tem ou não condições de produzir a sua prova por meio eletrônico. Isso cabe ao advogado. É o advogado que conhece a realidade social do seu cliente. É o advogado que sabe a estratégia processual ali. E ele pode entender que a estratégia processual não comporta esse tipo de realização de prova virtual. Por quê? Porque ele acha que a testemunha precisa estar lá, o juiz precisa ver, olhar no olho da testemunha, sentir a fala da testemunha. Né? O processo do trabalho ele depende da audiência. Sem audiência, a audiência é fundamental, tanto que a contestação e a defesa são apresentadas ali, no momento da audiência. As questões preliminares se tenta sanear ali, na hora da audiência. Então, a audiência se reveste, como foi dito, de uma importância ímpar no processo do trabalho. Por isso que a importância do advogado saber. O advogado trabalhista é que sabe se ele tem ou não condições de fazer uma audiência de instrução através da audiência virtual.
Eu acho que essa disposição do juiz, de maneira discricionária, achar que é ou não válido, acho que viola, sim, a prerrogativa do advogado, né? E o artigo 25, também do ato número 6, ele diz que a responsabilidade pela internet de conexão do advogado e da parte. Quer dizer, o advogado é que tem que se virar para oferecer condições boas de internet, como se nós morássemos, com todo respeito, morássemos na Suíça ou na Suécia, que todo mundo tem banda larga, 5G, que todo mundo tem uma internet boa. Ora, se no Brasil nós já temos regiões em que a internet pode variar, no estado do Rio não é diferente, na cidade do Rio não é diferente. Você pode ter pontos da cidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul, talvez no centro, em que a internet funcione razoavelmente bem, mesmo assim, às vezes dá pau. Eu tenho feito diversas lives e reuniões aqui pelo Zoom, realmente, e já tive problema, não consegui entrar no Zoom, não sei por que razões. Consegui entrar, não sei se era problema da internet. E aí eu, como advogado, vou ser penalizado. O meu cliente vai ser penalizado porque não conseguiu acessar no Zoom. Eu, inclusive, vivi uma situação muito engraçada esses dias, porque eu fui convidado para uma festa virtual, um aniversário virtual no Zoom. Todo mundo entrou, o aniversariante não conseguiu entrar. Não foi ter festa, não entrou. Não sei por quê, se era a internet dele, não entrou, a festa não aconteceu. Quer dizer, e aí você vai ficar. Como é que você vai explicar para o juiz? Olha, senhor, eu não consegui entrar, não deu. Como é que eu vou provar que eu não consegui entrar? Eu fiz os procedimentos, a minha internet estava funcionando há 5 minutos atrás. Portanto, eu também acho que essa questão do artigo 25 de jogar responsabilidade para o advogado na conexão da internet também viola a prerrogativa do advogado. Vamos supor que estamos no meio da audiência de instrução, depoimento, a internet cai. O ato e a resolução determinam que será feito um novo pregão até que o advogado ou a parte consigam voltar. E se não voltarem, o que vai ser feito? Vai ser sobrestado o depoimento? O advogado vai ser penalizado por isso? Isso é uma questão ambígua. O CNJ tem uns artigos ali esparsos dizem que não poderia. O ato não é bem claro nessa situação, né? Eu acho a questão o que já tem acontecido também em segunda instância, aí já nas sessões de julgamento, é que vocês determinam que você tem que estar com o teu e-mail atualizado, né, na base de dados do PJE. Mas, e vão te mandar o convite ali, né? Os colegas receberam esse convite, só que esse convite caiu na caixa de spam. E o colega não viu, o colega não acessa a caixa de spam, ninguém é obrigado a acessar a tua caixa de spam. Eu vejo a minha caixa de spam raramente. Às vezes, quando não entra uma conta, pelo e-mail que eu costumo receber, eu dou para ver se a conta entrou na caixa de spam. E não entrou, e o colega perdeu. A turma atropelou, não vou citar a turma, mas a turma atropelou. Fez a audiência sem que o colega pudesse fazer a sustentação. Quer dizer, houve uma violação, uma afronta à violação à prerrogativa do advogado, que tem o direito de sustentar. Cabe ele decidir se quer sustentar presencialmente ou se quer sustentar virtualmente. Eu acho que a audiência virtual de instrução, de conciliação, de UNA, inicial, enfim, ela deveria ser feita com base na cooperação entre as partes do processo, o princípio da cooperação que o CPC tanto expõe, né? O juiz intimaria as partes diziam se aceitam ou não. Se as partes aceitarem fazer a audiência de conciliação, ótimo, excelente. Acho que cada advogado tem capacidade de analisar a sua estratégia. Se os dois advogados, naquele caso concreto, aceitaram porque analisaram e viram que era possível realizar audiência virtual, faça-se a audiência. Agora, se uma das partes disser que não tem interesse, acho que vai para o presencial, quer dizer, vamos esperar. Eu acho que é um momento de pandemia, é um momento delicado, nós não vivemos isso nesse século, não. Vivemos em outros séculos a pandemia. Não vivemos pandemia nesse século. Temos que saber lidar. O processo precisa andar, é verdade, mas o processo precisa andar com garantias, com a garantia dos direitos e garantias individuais, com o devido processo legal, com a ampla defesa. Isso não pode ser solapado, isso não pode ser ignorado, né? Basta o cenário que estamos vivendo de caos político, já basta os cenários que nós temos visto de julgamentos feitos de maneira assoberbada. Portanto, eu acho que os processos precisam andar, mas que andem através das garantias individuais, que andem com base ouvindo os advogados, falando que os advogados não
interesse nas audiências, aí tudo bem. O que não pode é andar de qualquer maneira, de qualquer forma, porque sabemos que assim não vai ser feito aquilo que todo mundo está e que todo mundo quer, a justiça e a equidade. Eu não vou me alongar na minha fala é mais ou menos essa. Mais uma vez, agradecer a participação de estar aqui. Muito obrigado. Um abraço. Nós que agradecemos, doutor Vinícius. Obrigada pela sua exposição. E agora nós vamos passar a palavra para a doutora Suzane Ferraro, para ela fazer a exposição dela. O áudio, doutora Suzane. Eu quero agradecer o convite à doutora Carolina, né, que é diretora da escola, a Jéssica, que é coordenadora também da escola, da Prerrogativa, ao doutor Marcelo, né, presidente da comissão, que sempre está aí dando oportunidade e criou essa escola para trazer, preparar mais os delegados a atender a advocacia, né, de uma forma mais aguerrida, né, mais preparada. E eu pedi até a Jéssica para falar depois de vocês dois, porque eu vou falar de direito previdenciário. E o direito previdenciário, a gente atua numa esfera um pouco diferente, né? E aí a gente tem dois temas agora que estão assim em ebulição muito grande, que é a teleaudiência e a teleperícia, porque a gente tem a gente tem a justiça, as varas ordinárias, a gente tem o juizado especial federal, que tem um rito diferente das varas ordinárias. A gente trabalha com benefícios de acidente do trabalho no Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, que tem um outro procedimento, né, diferente, né, do juizado, e por vezes, muitos advogados, até como eu, atuam na área trabalhista, mas a gente atua na área, como a gente atua na área previdenciária, muitas ações trabalhistas são advindas da área previdenciária. Então, a gente faz o auxílio acidente, faz uma ação de responsabilidade civil na Justiça do Trabalho. Muitos clientes da área previdenciária têm as ações trabalhistas. Então, a gente tem essa conexão muito grande, né? Então, assim, termina que a gente vê que tanto a teleaudiência, ou a audiência virtual, ela vai funcionar de uma forma diferenciada, porque o público é um pouco diferente, o objeto da ação é diferente, né? Claro que, diante de todas essas alterações que ocorreu aí da medida provisória 927, 936, há diversos reflexos, né, na área previdenciária, na concessão dos benefícios futuros, e que vai fazer com que haja uma atuação muito grande da advocacia previdenciária, como haverá da advocacia trabalhista, haverá também, mais futuramente, da advocacia previdenciária em função de reflexos, né, de suspensão de contrato de trabalho, contribuições que não foram feitas, períodos de cumprimento de requisitos para benefícios previdenciários que não serão cumpridos em função dessas alterações advindas dessas medidas provisórias. Mas aqui o nosso tema é prerrogativa, né? Então, ontem, inclusive, eu fiz uma live com a Jéssica, também aqui na escola, onde a gente já trouxe algumas questões. Além dessa atuação da advocacia previdenciária no judiciário, a gente hoje tem uma atuação da advocacia previdenciária muito grande no processo administrativo, que é basicamente digital.
Então, o processo administrativo previdenciário hoje é digital e há uma atuação muito grande da advocacia previdenciária. E há uma necessidade também muito grande da atuação da prerrogativa e que a gente já se utiliza nessa esfera de atuação em processos administrativos previdenciários. Hoje, uma das grandes saídas da advocacia previdenciária durante a pandemia foi a advocacia administrativa, porque, estando a advocacia administrativa digital, e hoje o advogado, ele com um token, ele pode requerer benefícios que começa aí o processo administrativo, e aí, sendo indeferidos, ele pode recorrer, e a gente já vem, através da prerrogativa, discutindo algumas questões relativas às prerrogativas do advogado, das questões da ampla defesa e do contraditório, nessas plataformas digitais administrativas, porque ainda não estão adequadas o suficiente para a atuação do advogado, viola a prerrogativa do advogado com relação a prazos, com relação à ampla defesa, com relação à juntada de documentos. Então, a gente, de uma certa forma, na advocacia previdenciária já se faz sustentação oral e recursos através do Conselho de Recursos da Previdência já há algum tempo, muito antes de todo esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, a advocacia previdenciária ela já vem experimentando, através da advocacia administrativa, toda uma adaptação a esse momento de teleaudiências, e agora a gente teve uma mudança nas questões da concessão do benefício de incapacidade, que na área administrativa teve uma evolução muito maior do que no judicial. Então, assim, a gente vê uma diferença muito grande, né, e uma adequação. Então, as coisas vão se adequar. Como o Ivan falou, e eu acho isso super importante, a gente fala das prerrogativas em cima das exceções, né? Lógico que a gente não generaliza, não são todos, não são só os juízes, né? E aí agora eu acabei de falar de advocacia administrativa previdenciária, que se utiliza a prerrogativa, né? E aí a gente está falando da administração pública, na pessoa de outros servidores públicos, né? Ou das pessoas que atuam do outro lado, né? Tem também que tem pessoas que também a gente está falando em cima das exceções e não generalizando, né? E aí, já há algum tempo, no caso do judiciário, desde que a gente começou essa discussão, e aí a gente começou primeiro com a teleperícia, porque a Previdência ela tem uma grande atuação na área de benefícios de incapacidade e de pensão por morte. Incapacidade exige muito a perícia, então a gente veio com a teleperícia. E nos benefícios de pensão por morte exige muito a audiência e a oitiva de testemunhas. Então, aí a gente levanta algumas questões constitucionais e que aí a gente vê que, em cima desses princípios constitucionais, é que talvez, e já aí a própria Jéssica, que advoga na área previdenciária, já está sentindo, através de despachos em seu processo, né, eu digo, não má funcionalidade, não é uma falha na funcionalidade do sistema. Eu digo assim, uma falha, não digo que é má, porque eu acho que é uma adequação, as coisas com o tempo elas vão se adequar e vão melhorar. Agora, o momento que elas vão se adequar e vão melhorar não significa dizer que a prerrogativa do advogado não possa ser
violada, né? E aí a gente tem algumas questões, como o acesso à justiça, a gente tem algumas questões como a incomunicabilidade das testemunhas, e eu acho que isso aí na Justiça do Trabalho também é um ponto que é muito discutível, né? A oitiva de testemunhas através da teleaudiência. Como é que o juiz, né, vai adequar a oitiva das testemunhas com relação a isso, num ponto em que não viole o direito da outra parte e a intervenção do advogado, até que ponto ele vai respeitar ou não a intervenção do advogado, peticionando no sentido de uma adequação, né, para cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Né? Então, isso é um ponto que é muito questionável ainda. Uma outra coisa que o Ivan falou com grande maestria foi a questão das plataformas. Quem vai gerir essas plataformas digitais? Né? Então, a gestão, a funcionalidade dessas plataformas digitais. Diferentemente da Justiça do Trabalho, a Previdência ela tem o CNJ, que regulamenta as audiências, as teleaudiências, e aí regulamentou tanto para as varas ordinárias como para o juizado, mas a teleperícia ela foi regulamentada pelo CNJ, através da Resolução 317, e foi regulamentada pelo CJF para os juizados especiais federais. Então, há uma diferença na forma em que vai se proceder, né, para uma teleperícia na vara ordinária e para uma teleperícia no Juizado Especial Federal. Então, assim... E aí, agora eu saí ali e eu disse que estava muito calorosa a discussão, porque a própria resolução, e aí o Vinícius chegou a falar disso, e aí ele questionou, né, se havia constitucionalidade ou não, de quem né, que deve se manifestar, né, o que o artigo 25 fala, e que vai contraponto com as normas processuais, quem deve se manifestar ou não. Então, assim, no direito previdenciário é a mesma coisa. E aí a gente tem, no direito previdenciário, o juiz determinando que eles determinam que o CJF diz que pode fazer para o WhatsApp, mas o CNJ diz isso, mas o CJF diz que não pode, porque não tem como ficar gravado. E é uma segurança para o advogado que essas audiências fiquem gravadas. No WhatsApp, você não tem como gravar a audiência. Mas, na teleperícia, há uma permissão com que se utilize o WhatsApp. E como é que você vai utilizar o WhatsApp para fazer uma perícia se você não tem... O advogado depois não tem como fazer uma impugnação para saber a veracidade, que é justamente como esses dados vão ficar armazenados. E aí a gente está falando de proteção de dados, né? De plataforma de proteção de dados. E aí eu digo que aí, nesse momento, se dá efetivamente, se vê a efetividade da lei de proteção de dados para essas questões relacionadas a esses novos
no jurisdicionado, né? Judiciário, com a advocacia. Então, a gente tem que verificar muito essas questões. Então, eu acho que fica que ainda se coloca muito em xeque, e aí eu acho que ainda haverá muita necessidade, pelo menos na área previdenciária, da advocacia ficar muito atenta como se dará todos esses atos e como se dará todos esses despachos ou todas essas decisões interlocutórias dos juízes com relação a esses procedimentos para esse tipo de processos, que são processos específicos e especiais do direito previdenciário, com relação a esses determinados atos que tem que se acontecer, que tem que se fazer ou que vão ocorrer através de uma audiência telepresencial ou de uma perícia, que também pode ser telepresencial. Então, a prerrogativa, eu sempre falo, ela será muito demandada pelos advogados e deve ser no sentido de que se mantenha a ampla defesa e o contraditório, para que o advogado ele possa exercer fidedignamente a ampla defesa e o contraditório do seu cliente nos processos, porque vocês mesmos chegaram a levantar aí as questões, uma das questões, até porque quando a gente fala em teleperícia, a gente está falando em provas, né? Quando a gente fala em oitiva de testemunhas, a gente está falando em provas, né? Então, as provas no processo, elas vão ficar muito vulneráveis se essas plataformas não forem devidamente e adequadamente utilizadas por ambas as partes, né? E aí, quando eu cheguei a falar assim, uma juíza, eu falei porque ela levantou a questão e foi dado o direito de discussão, tudo dentro de uma questão, porque ela disse que não concordava, e a gente sabe que a resolução diz que o advogado é quem vai ser responsável pelo ambiente. É isso que diz a resolução? Estou enganada? Vinícius? É isso, né? Então, e aí a juíza disse que ela não achava que deveria ser. Não podia ser no judiciário, mas não podia ser no escritório do advogado e nem na OAB. Tinha que ir até o ambiente onde estivesse o autor da ação. Mas, por muitas vezes, o autor da ação não tem as ferramentas, entendeu? Para que possa acontecer isso que está acontecendo aqui agora. Então, assim, foi assim uma coisa e ninguém questionou nada e eu questionei, porque eu pedi para ela explicar exatamente o que ela queria dizer, porque a princípio, eu pensei que eu não tivesse entendido, porque a resolução do CNJ ela é bem clara, ela diz que o responsável pelo ambiente onde irá acontecer a audiência é o advogado ou a parte. O juizado tira de si a responsabilidade de onde ele vai fornecer uma plataforma, né? Mas o ambiente onde as partes vão estar para acessar essa plataforma, a resolução é bem clara. Entendeu? Então, assim, isso, por exemplo, se for dado em uma decisão interlocutória, talvez o advogado, por si só, não consiga rebater. E, por muitas vezes, ele vai precisar, né, da prerrogativa para, por muitas vezes, se entrar no processo, no mandado de segurança, se for no juizado especial, porque não cabe o agravo de instrumento, para entrar como amicus curiae, porque, como o Ivan falou, nós temos no Juizado Especial do Rio de Janeiro, e aí eu estou falando porque
Quem me conhece sabe que eu sou presidente da Comissão de Previdência Social. A Jéssica é da Comissão de Prerrogativa e todo dia chega até a prerrogativa. E nós temos o trabalho em conjunto, violação de prerrogativa de juízes que simplesmente, na juntada do processo para destaque de honorários, ele simplesmente intervém nos contratos de honorário entre cliente e advogado e muda o percentual que está no contrato, de 30% para 20%, quando não coloca o valor fixo. E aí a necessidade da OAB, através da prerrogativa, é ingressar no processo. Fora que nós estamos tendo problemas enormes com relação às instituições financeiras para pagamento de RPVs e precatórios. Muito menos problemas do que a Justiça do Trabalho. Por incrível que pareça, apesar de ser Caixa Econômica que paga, mas o documento que é utilizado na Justiça do Trabalho para pagamento das verbas, dos processos, é o alvará, o alvará, né? Na Justiça Federal é o RPV ou o precatório. Os procedimentos são totalmente diferenciados. As exigências são absurdas. Então, assim, por muitas vezes, a necessidade de solicitar a presença da prerrogativa e a intervenção da prerrogativa. Então, é importante que a advocacia, eu sempre digo isso, e ontem na live até pedi a Jéssica, ela fixou lá na live os contatos da prerrogativa, que esses são os maiores problemas. Mas eu digo sempre que a advocacia ela tem uma prerrogativa muito atuante aqui no Rio de Janeiro, e ela pode, sim, recorrer à prerrogativa e ela vai estar respaldada nos fundamentos constitucionais e legais. Como bem disse o Ivan, trata-se, essas normas, essas resoluções não são leis, né? São normas administrativas que, por muitas vezes, vão de encontro às normas legais, às leis, né? Então, tem que ser rebatidas e podem ser rebatidas tudo dentro de um ambiente de muito respeito, né? Para que tudo ocorra de forma que nossas prerrogativas sejam mantidas e o melhor aconteça tanto para o advogado como para a parte. Essas são minhas considerações a respeito da matéria. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Suzani, pelas suas palavras. Todos os três fizeram ótimas considerações, que de fato são situações novas, né, que nós teremos que enfrentar daqui para frente, momentos inesperados para a gente, situações que até então para a gente não existia. E, assim, até esses dias eu estava lendo um artigo que o escritor disse que o judiciário evoluiu em 30 dias de pandemia, o que ele não evoluiu em 10 anos em tecnologia. E, de fato, é um pulo, né? A gente teve algumas perguntas aqui no chat, e a primeira pergunta foi direcionada para o doutor Vinícius. Foi feita pela Maria Pereira. Como fazer quando o cliente testemunhas não tem internet ou equipamento para participar da audiência? Pode fazer pelo escritório do advogado? Foi a pergunta que eu fiz ontem para a doutora Suzani. Hoje foi feita essa pergunta para o doutor Vinícius. Eu acho que o advogado vai ter que comunicar esse fato para o juiz. Eu já tive essa oportunidade, já fui intimado para falar sobre se aceitava ou não. Dessa vez o juiz me parece que fez até o procedimento correto. Ele intimou os advogados, os advogados tinham interesse em fazer a audiência. E eu respondi nesse sentido. É um caso parecido com esse, que não tinha condições de garantir a participação nem do meu cliente, o autor, nem das suas testemunhas, porque elas não podiam dar garantias que tinham uma internet capaz de participar.
No escritório do advogado não pode, porque as testemunhas, eu acho até que a parte poderia, mas as testemunhas não podem, porque pode dar uma nulidade, pode tirar a isenção da testemunha. A testemunha tem que ser isenta, ela tem que falar os fatos de maneira isenta. No escritório do advogado vai pressupor que a testemunha não foi isenta, que é orientada para falar, e não pode, né? Em tese, ela não pode falar, né? Tem que ser isenta. Então, no escritório de advogado, infelizmente, também não pode. Nesses casos, não tem a única opção é essa, é comunicar ao juiz que não tem condição. Se o juiz insistir, usar os mecanismos da lei, mandado de segurança. Eu estava até aqui nos grupos do MAT, um colega de São Paulo postou um mandado de segurança que ele teve êxito. Lá em São Paulo, TRT de São Paulo, o juiz insistiu em fazer audiência, ele foi ao tribunal em São Paulo e conseguiu a suspensão da audiência. Eu acho que essa é a solução. Certo. Agora nós temos uma outra pergunta para a doutora Suzani. A pergunta foi feita pela Juliane. A portaria do INSS que instituiu o Sistema Remoto de Trabalho da Autarquia só prevê canal de comunicação com a MP, Defensoria Pública, e não com a advocacia. E a nossa prerrogativa? Qual o canal que o advogado tem? Olha, a advocacia ela tem um canal. Lá no site da OAB, a gente disponibilizou 3 e-mails que são da área de atendimento, né? Tem 3 e-mails, um da área de atendimento, um da Superintendência Regional. Fora isso, tem o 135. O 135 é um canal que eles atendem. Eles atendem, esse canal, eles atendem e dão algumas orientações. Agora, que canal que ela quer? O INSS chegou a editar, eu não sei aqui agora de cor, mas ele editou uma portaria, se eu não me engano, com todos os endereços de agências e de e-mails das agências que estavam atendendo durante a pandemia, né? Então, se essa Juliane, se ela passar um e-mail para cps@oabrj.org.br, eu encaminho para ela essa portaria, porque eu não sei aqui agora de qual número. Foram muitas, muitas, muitas portarias, assim, uma coisa enlouquecedora. Então, assim, tem uma portaria exclusiva que o INSS disponibilizou todos os contatos de agência, de e-mail, de telefone com Siga-me, no Brasil inteiro, para que as pessoas pudessem entrar em contato. Certo, doutora. Tem mais uma pergunta também para a doutora Suzani, feita pela doutora Elizabeth Duarte. Como fica essa questão da perícia telepresencial com essa determinação do Conselho de Medicina? Pois esse aí é um grande desafio. Por quê? O Conselho de Medicina, ele é contra a perícia telepresencial, né? Então, assim, a gente tem o médico, a perícia é um ato médico, né? Uma perícia técnica é um ato médico. O Conselho de Medicina, inclusive, quando ele faz o parecer, ele cita os artigos do Código de Ética Médica que proíbem esse tipo de ação do médico, porque ele especifica o que se pode fazer através da telemedicina ou não, e a perícia não está incluída aí. Então, quando o CNJ e o CJF, ele normatizou a teleperícia, ele dá várias opções. Ele dá a opção de que você tem que instruir, inclusive é isso que os juízes estão falando, para que faça uma boa instrução do processo, com os laudos médicos, ali como se fosse lá a mesma instrução normativa, foi através da lei. Teve uma lei que publicou, que trouxe os requisitos, como esse laudo médico tem que ser preenchido, e aí
Você junta esses laudos médicos também na ação judicial, porque aí você, a depender do tipo de capacidade, pode-se utilizar o artigo 464 do CPC e se fazer uma perícia indireta, né? Pode também, havendo necessidade, e se fazendo todas as precauções necessárias para evitar a contaminação, e até porque o médico sabe fazer isso, pode, e havendo a necessidade muito grande, se fazer a perícia no consultório médico, de forma de hora marcada, com todos os cuidados necessários. Então, se houver muita necessidade, se marca uma perícia no consultório médico. A teleperícia hoje, na verdade, eu sinto que que os médicos, por si só, eles não estão predispostos muito a utilizar a teleperícia por conta, inclusive, do parecer editado pelo Conselho Federal de Medicina, até porque ali fica claro que a perícia médica é um ato médico e que o ato médico não pode ser feito através da telemedicina. E existe, então, penalidades legais, e é citado no parecer as penalidades em que podem ser aplicadas ao médico que violar esse ato médico. Então, há uma certa resistência à teleperícia. Mas existe, sim, uma possibilidade do médico analisar o conjunto de laudos e, havendo necessidade, ele marcar uma perícia individual no consultório médico com o segurado, o autor da ação. Certo, obrigada, doutora. Teve mais um comentário da doutora Elizabeth Duarte, que ela colocou assim: teve uma juíza aqui de São Gonçalo que falou para o nosso presidente que a OAB teria que fazer uma obra e uma sala para as audiências, tinha que pintar a sala de branco e colocar um telão e uma internet excelente. Ela gostaria que fosse feito um comentário, doutora Suzane, sobre isso, ou seja, o judiciário quer passar esse ônus para a advocacia, para a OAB. O que a doutora acha disso? Se o advogado não pode ser responsável e a OAB, a advocacia, pô, fica complicado isso. Aí a gente fica complicado esse negócio, como é que vai ser isso? Bom, pode ou não pode? Por isso que hoje eu falei na outro webinar que eu achar, na minha concepção, tem que haver uma planificação de como mas porque assim ficou uma coisa que não pode ser por causa da incomunicabilidade das testemunhas, não pode ser no escritório do advogado, mas às vezes o autor da ação não tem condição de ter as ferramentas necessárias, o judiciário não dá o ambiente, então você vai pedir para adiar a audiência. No caso de previdenciário, existe muita necessidade. Eu sei que na trabalhista também é verba alimentar, mas no caso de judiciário são pessoas que não estão mais ativas, já estão na inatividade, as pessoas de idade avançada. Então, a coisa se complica um pouco mais. Então, assim, eu acho que tem que chegar. Então, como estava o presidente da AJUP, como estava o presidente nacional da Comissão de Previdência da OAB, o Chico Couto, como estava, assim, a minha sugestão é que as pessoas sentem e façam uma planificação de procedimentos de adequação para poder melhorar e a coisa funcionar, porque senão daqui a pouco ninguém vai ter nenhuma ação trabalhista julgada, nenhuma ação previdenciária, e os números que disseram hoje lá são 3.200.000 ações de benefícios por incapacidades paradas no Brasil inteiro. Só isso.
Muita coisa, muita coisa. Eu gostaria de perguntar algum outro palestrante quer fazer alguma complementação, quer fazer mais algum comentário? Tivemos uma pergunta aqui no chat também do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que nós estamos pelo YouTube e também temos aqui no chat do Zoom, ou no bate-papo do Zoom, tivemos mais uma pergunta. Foi a doutora Janda. Oi, doutora Janda, tudo bem? Ela pergunta para a doutora Suzani: o que será feito com relação aos juízes que estão rasgando os contratos de honorário dos advogados que estão pedindo os destacamentos de seus honorários? Está vendo como o direito previdenciário é complicado, doutores? Direito previdenciário é terrível. Haja prerrogativa para ajudar esses advogados. E já pensou se fizesse isso lá trabalhista? O bate já tinha feito. Hoje, de advogado previdenciário, de vez em quando o advogado perde a cabeça. Aí as pessoas falam: ai, no advogado aconteceu isso. Imagina, hein? Olha, o que acontece na advocacia, isso já aconteceu. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir pelas vias legais. Primeira coisa que o advogado tem que fazer, ele tem que transformar esse tipo de ação, ele tem que ir até a prerrogativa e tornar isso em termo, fazer um termo, né, para a prerrogativa, indicando onde aconteceu, qual a vara, os elementos necessários para que a prerrogativa oficie a vara onde aconteceu isso, o juízo onde aconteceu isso. Eu não estou dizendo quem foi ou quem deixou de ser, eu estou dizendo o juízo. São muitos, entendeu? Onde aconteceu isso, ele vai responder à OAB. E aí, a depender, se houver necessidade, se não houver um consenso, a OAB vai tomar, junto e com a aquiescência do advogado, as medidas legais através do judiciário, as medidas legais necessárias para se fazer cumprir, né, o direito desse advogado. Muitos advogados, eles reclamam que têm os seus honorários diminuídos, eles reclamam que o juiz chama a parte para saber se realmente foi aquilo que cobrou, mas eles não tomam as medidas legais necessárias para que isso não volte a acontecer. Então, o que eu tenho a dizer para o advogado é que ele tem que procurar a prerrogativa, ele tem que denunciar, a prerrogativa vai oficiar o juízo que tomou essa ação, e aí vai levar isso à frente. Deixa o Vinícius falar um pouquinho. Tem uma pergunta que foi feita agora para o doutor Vinícius também. Foi a doutora Janda que fez. Ela quer saber como fazer parte do MAT. Deixa eu só colocar o que eu queria. Não queria interromper a doutora Suzani, não. Eu só queria explicar agora uma situação que tem ocorrido na Justiça do Trabalho, porque com a reforma trabalhista, os advogados passaram a ter direito à sucumbência. Então, às vezes, a gente de justiça e são muito poucos, são raros, mas tem uns juízes que falam o seguinte: você quer que o seu cliente tenha gratuidade de justiça, então renuncie à sucumbência. Quer dizer, é absurdo, né? São esses absurdos, né? Já tive duas figuras nesse sentido, uma minoria, claro que a maioria não faz. No direito previdenciário, não digo que é a maioria, não é a maioria, mas já tem, assim, um grande número, e isso acontece muito no juizado. Nas varas ordinárias não acontece, mas no juizado tem acontecido um absurdo de juízes, de juizados pelo interior, inclusive, mais do que na capital também, mas mais pelo interior. Então, na Baixada Fluminense, muitos... mas, assim, já tem aquele juiz que acontece em muitos processos, mas, geralmente, é o mesmo juiz. Então, agora, o que a OAB vai fazer? Mas, para a gente oficiar aquele juízo, a
A gente não pode fazer isso de ofício, a OAB não pode fazer de ofício, ao contrário do juiz, que faz muita coisa de ofício. Nós não podemos fazer de ofício. Então, o advogado tem que vir até a prerrogativa para que a OAB tome a providência necessária. Então, esse é um dos grandes pontos e que a prerrogativa é demandada e deve ser demandada. Porque, se não for assim, aí o Vinícius, que é militante aí do MAT, militante no sentido que chega até ele muitos problemas nesse sentido de violação de prerrogativa. Então, se não houver assim a manifestação daquele que foi ofendido ou que teve a sua prerrogativa violada, a OAB não vai poder fazer nada. Então, é importante não só que as pessoas perguntem nos webinars, perguntem nas lives, ou reclamem nos grupos, mas que ela realmente acione a prerrogativa para ela ter o seu direito garantido e evitar que isso volte a acontecer com ela e com outros colegas. É verdade. Em relação a fazer parte do MAT, né, que a doutora Janda perguntou, eu vou mandar aqui no chat para ela, eu vou mandar o meu celular, ela manda para o meu WhatsApp, e aí a gente se fala, eu explico para ela. Não tem mistério, participar do grupo de WhatsApp, não tem muito mistério, não. Aí depois, se ela se identificar, ela entra com mais vontade aí no MAT. Importante a participação de vocês no MAT mesmo. Obrigado. Tá certo, então. Doutor Ivan, só quer fazer alguma consideração final? Não, só agradecer, eu achei inusitada aí a questão da juíza dando conselhos, né? Os desejos subjetivos de cada um são sempre muito curiosos, né? Eu, por exemplo, eu tenho desejo de que todo trabalhador ganhe 20 mil reais por mês e possa ele mesmo ter condições de se comunicar telepresencialmente com quem quer que queira. Agora, as coisas não são assim. Essas opiniões elas são dadas de alvedrio e elas são contra-intuitivas, né? Porque se minimamente a juíza se atentasse à legislação que foi editada a partir da Covid, do estabelecimento da pandemia, ela saberia que não é possível que o advogado crie locais de aglomeração. Isso é contraindicado. Inclusive, a OAB ela mantinha uma série de salas de advocacia com computadores, provendo computadores para os advogados, e é uma parcela considerável, né? O nosso presidente Luciano Bandeira tem dito isso, de advogados que não têm acesso ao computador e que fazem uso por meio dessas salas de advogados que a OAB espalha aí pelo estado inteiro. E estão privados desse meio tecnológico nesse momento porque estão isolados. Então, o distanciamento social e o isolamento social demandam que, de maneira nenhuma, fora a parte que isso não é responsabilidade do advogado, de forma alguma, não teria por que você violar essa normatividade aí da Covid-19, né? Não faz o menor sentido. Mas eu achei essa coisa de tela branca uma coisa impressionante. Não, talvez tenha sido, a gente não sabe o contexto, talvez tenha sido, né, num tom mais descontraído, enfim, a gente nunca sabe a intenção, né? Então, assim, obviamente que tecnicamente não poderia ter nenhum fundamento, não tem a menor propositura isso. Enfim, era isso, e agradecer mais uma vez. Certo. Nós recebemos aqui, como nós falamos desde o início, o webinar está sendo transmitido também pelo YouTube. Então, nós tivemos muitos elogios às falas de todos vocês, muitos agradecimentos pelas elucidações. E, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os três por terem aceito o convite da escola, por estarem aqui nesse momento, dividindo essas elucidações com a gente, que é um momento de muita instabilidade, um momento que a gente está tentando unificar as coisas, porque o que eu percebo, né, é que nós não temos ainda
uma estabilidade, tipo assim, vai ser assim em todos os casos. Eu acho que o que cria esse temor é exatamente isso. É o que fazer. O juiz está entendendo dessa. Está remarcando a audiência, entendeu? Então, nesses casos é que tá gerando toda essa instabilidade, né? E essa questão traz muito. Travou. A gente torce para que esse momento passe o quanto antes, para que as pessoas sofram o menos possível por isso, porque infelizmente a gente vê o nosso país sofrendo demais com isso, né? Sofrendo demais com a Covid, e a advocacia também vem sofrendo muito com isso. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos três por terem aceitado o nosso convite. A escola está muito feliz de recebê-lo. Como secretária da escola, eu fiquei muito honrada de mediar esse painel, porque são profissionais que eu admiro muito, né, que eu já acompanhava o trabalho, por mais que não atue na área trabalhista, já conheci o trabalho do doutor Ivan, que também participou do ENJA, doutora Suzani, doutor Vinícius também já conhecia do MAT, então são profissionais que eu já admirava muito, e estar aqui mediando o painel, para mim, foi uma honra muito grande. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada, doutora Carolina, a nossa diretora da escola, por ter me dado essa oportunidade, ao doutor Marcelo, presidente da comissão, né? Eu quero agradecer também à doutora Idala Brum, que ficou aqui nos auxiliando com os comentários do YouTube, né? Muito obrigada também ao nosso presidente da seccional, o doutor Luciano Bandeira, que esteve conosco também na abertura do nosso webinar e está acompanhando o webinar conosco. Então, nós vamos encerrar o webinar por hoje. Amanhã temos mais um dia de webinar. Muito obrigada, doutores. Parabéns pelas excelentes explanações de hoje. Ajudou muito, auxiliou muitos advogados que passaram por aqui com a gente hoje. Doutora Carolina? Eu não sei se a doutora Carolina está online ainda. Boa noite a todos e todas. Foi excepcional o painel. Muito obrigada aos palestrantes. Superou as expectativas. Assim, eu já tinha escutado a doutora Suzani outras vezes, e ela, como sempre, excepcional nas falas. Realmente tem um conhecimento enorme da matéria. O professor Ivan, eu já conhecia assim, de nome, mas não tive a oportunidade de ouvir falar, mas muito pontual, muito didático, como qualquer professor, né? Foi excelente, realmente, acrescentou bastante. Eu atuo pouco na área previdenciária e trabalhista, na verdade, eu tenho parceiros que fazem os processos dessas áreas no meu escritório, mas me ajudou bastante a acrescentar, e eu tenho certeza que ajudou a todos e todas que participaram, e vai ajudar ainda muitos outros colegas, né? Porque vai ficar disponível no YouTube. O doutor Vinícius Bonfim, apesar de não conhecer pessoalmente, mas eu já acompanho o trabalho dele também no MAT há muito tempo. Na verdade, eu já acompanho ele antes do MAT existir, porque a gente tem vários amigos em comum, como o Rogério Borba, o Álvaro Quintão. Então, eu também já acompanho o trabalho dele há algum tempo. Então, realmente, a gente vai ajudar ainda outros colegas que vão ter a oportunidade de assistir depois no YouTube, tanto da Ambra como da UABRJ, porque esses vídeos vão ser enviados para a UABRJ, eles vão editar e vão disponibilizar lá no YouTube da UAB do Rio. Então, muito obrigada. Jéssica, como sempre, você sempre brilhante. Além de ser minha secretária-geral lá na escola, é minha amiga pessoal. É uma pessoa que a UABRJ, a militância da ordem traz isso para a gente, né? Então, a gente acaba levando pessoas para as nossas vidas. E a Jéssica é uma pessoa que a UAB me deu para a vida. Muito obrigada, minha amiga. Eu tenho muito orgulho de você. Como sempre, você arrasou mais uma vez. Parabéns. Eu só queria fazer um agradecimento rápido, que foi o Rogério Borba que fez o contato comigo. Então, quero deixar aqui para ele também um abraço, um agradecimento, porque ele fez o contato, né? Então, ele lembrou do meu nome, então agradeço a ele aqui. Quero deixar registrado aqui esse agradecimento a ele também, tá? Sim, o webinar foi organizado pelo Rogério Borba, juntamente comigo, com o Gustavo Proença. E o Borba é
Ele é o meu braço direito na escola, ele que é o coordenador acadêmico, ele é o coração da escola, é o Rogério Borba, né? Com aquele currículo dele vasto, conhecimento e o network incrível que ele tem. Então, realmente, ele acrescentou demais e esse webinar também deve todo o sucesso também ao nosso coordenador acadêmico, Rogério Borba. Foi muito bem lembrado, doutora Suzane. Obrigada a todos e todas. Tá certo. Muito obrigada. Até mais, fiquem bem e se cuidem.